Olá pessoal, estamos de volta com o programa Pormado e Portas Abertas, discutindo o livro Marketing na Era Pós-Digital, do autor Walter Longo. Nós vamos dar continuidade no capítulo que o professor Javorski começou a discorrer para nós, intitulado Tamanho é Documento. Na verdade é uma pergunta, né, que o autor faz: tamanho é documento? Daí eu lembrei dos nossos tempos de escola, né, que aqueles colegas que eram de mais baixa estatura, né, os baixinhos, eles até provocavam os maiores, ou quando tinha alguma discussão, falavam: não, eu sou pequeno, mas não sou meio, você é grande, mas não é dois, tamanho não é documento, né? E geralmente esse tipo de pessoa que tinha essa atitude, que era mais impulsivo, acabava saindo vitorioso nas discussões ou nas brigas, justamente pela atitude. E é exatamente o que acontece com as empresas, segundo Walter Longo, que na era pós-digital facilitou para que a empresa, independente do tamanho dela, até as pequenas, possam se destacar, possam crescer, possam ter êxito, né, nos seus intentos, nos seus objetivos organizacionais. E aí ele fala que isso acontece porque essas empresas crescem de forma orgânica. E o que é crescer de forma orgânica? É crescer de forma gradativa e controlada. Por exemplo, o meu filho Vinícius, né, ele tem um joguinho que ele gosta de jogar e eu particularmente até incentivo ele que jogue, chama Minecraft. É como se fosse um jogo de engenharia, que ele tem que construir casas, construir os fortes dele. E o Vinícius, numa dessas partidas que ele estava jogando, ele construiu um determinado imóvel lá e não fez uma base adequada. Então o que aconteceu? Esse imóvel acabou caindo, né? O imóvel veio ao chão, né? Porque justamente não cresceu de forma orgânica. O que é crescer de forma orgânica? É você estar atento a cada uma das particularidades do teu negócio, da tua empresa ou do objetivo que você quer alcançar. Por exemplo, a Pormad, um dos objetivos dela é fazer vendas diretas, vender para o consumidor final. Como que a gente começou? Contratando vários vendedores, né? Porque precisa vender. Então, foi primeiro alguns vendedores. Opa, agora não tem fábrica para tudo isso. Tivemos que ampliar a fábrica. Depois, opa, precisa prospectar mais, precisa ter mais marketing. Investimos em marketing. Opa, agora está pegando o pós-venda. O pós-venda não está suprindo a demanda. Criou-se um setor de pós-venda para atender essa demanda. Então, o que a Pormad e as empresas que têm sucesso fazem é eliminar os gargalos. Você vai eliminando os gargalos do teu negócio, dessa forma você cresce de maneira orgânica. Também nesse capítulo, o autor cita um outro livro intitulado A Natureza da Firma. O que a ideia central desse livro é tentar descobrir por que as firmas, né, por que as empresas, as indústrias foram criadas. E lá nos idos lá da Revolução Industrial, eles identificaram que elas foram criadas para reduzir custo. Por quê? Por exemplo, se você quisesse comprar uma mesa, se não tivesse a indústria, se não tivesse a empresa, o que você teria que fazer? Contactar um fornecedor de prego, um fornecedor das tábuas, da madeira, talvez um marceneiro, e a indústria facilita isso. Aparentemente era para reduzir custos, e naquele momento foi assim. Hoje em dia já não é mais assim. Por quê? Porque nós estamos na era pós-digital. Então você consegue ter acesso a muitos fornecedores e a várias distâncias. Por exemplo, o diretor comercial aqui da Pormad, o Daniel Zini, ele precisava ou queria comprar uma churrasqueira artesanal. E ele conseguiu comprar ela, sabe aonde? Lá no interior de São Paulo. Aqui de União da Vitória, interior do Paraná, achou um fornecedor lá no interior de São Paulo. E é um fornecedor super simples. Inclusive, ele é o único funcionário da empresa dele, é bem artesanal mesmo o trabalho dele. E por que o Daniel conseguiu isso? Pelas redes sociais. Porque esse empresário que fabrica esse tipo de produto está nessa era pós-digital e soube expor a marca dele. Por isso que o autor fala, e eu cito ele aqui, né, literalmente, ele afirma no livro que o mundo pós-digital deu às pequenas empresas um alcance inédito e mostra que é possível vencer em escala global de qualquer lugar. E é exatamente isso que aconteceu nesse exemplo que eu falei do Daniel, que é uma empresa, embora seja pequena, ela conseguiu ter essa abrangência, né, de atender uma cidade que fica a mais de 800 quilômetros de distância, né, da sua oficina, lá da onde ele fabrica, né, o seu produto. E ele citou também no livro o case da Zara. A Zara é uma marca de roupas, né, de vestimentas, e ela começou na cidade da La Coruña, lá no litoral espanhol. Hoje a La Coruña até é um ponto turístico e tal, mas em 1975, quando o fundador criou a Zara, era uma cidade
pouco conhecida, pequena, de difícil acesso. E mesmo num lugar tão difícil, esse empresário, ele conseguiu em 2015 a marca de ser a pessoa mais rica do mundo, segundo a revista Forbes. Ultrapassou nada mais, nada menos do que Bill Gates, né? E hoje ele está entre os 5 mais ricos do mundo. E ele começou lá numa cidadezinha da Espanha, do interior, costurando as roupas na garagem da sogra dele. E hoje é o império que é. Por quê? Porque nós estamos nessa era pós-digital. E o Walter Longo fala que é possível crescer em escala global de qualquer lugar. Eu ampliaria um pouquinho essa reflexão dele e diria que é de qualquer lugar e com qualquer produto. E para falar de produto, eu queria citar aqui, bem entre parênteses, um produto religioso, que é um exemplo lá de casa. Nós somos cristãos católicos e nós, durante esse tempo, a gente tem uma prática, né, a gente chama esse período de período quaresmal, a gente chama de quaresma. Por quê? Porque é a preparação para a Páscoa, que para nós, né, é a ressurreição de Jesus. E o que a gente faz na quaresma? Faz algumas abstinências, algumas práticas de oração a mais, algumas penitências, para se preparar bem para essa data que para nós é muito importante. E o Frei Gilson, ele é um frei lá do estado de São Paulo, Santo Amaro, e ele propôs uma dessas práticas. E olha a prática que ele propôs, rezar o rosário, gente. O rosário, para quem não sabe, não é um terço. O terço é 150 Ave-Marias. O rosário são 3 terços. Então, se você rezar ele de maneira rápida, assim, né, mais mecânica, você demora no mínimo 1h30. Do jeito que o Frei Gilson conduz a oração, bem rezada, com músicas e tal, leva em torno de 2 horas. Então, olha o negocião que ele está propondo. Rezar o rosário, né, durante 2 horas, todos os dias durante a quaresma. E some aí mais um grauzinho de dificuldade, porque o horário que o Frei Gilson propôs isso é às 4 horas da manhã, gente. Então, vocês imaginam, levantar às 4 horas da manhã para rezar o rosário. A minha esposa, né, a Cissa, ela está fazendo, por isso que eu sei, eu tenho outras práticas religiosas, essa eu não aderi. E hoje, né, pela manhã, eu perguntei para ela quantas pessoas que estavam na live ou qual que é o número de pessoas que participam. E para minha surpresa, ela falou que hoje, e isso é comum, durante esses 22 dias já que está acontecendo, mais de 100 mil pessoas. Sabe o que é isso, gente? 102.500 e tralá pessoas levantando às 4 da manhã para rezar o rosário. Então, por isso que eu digo que a empresa ela consegue vender qualquer produto de qualquer lugar, porque esse é um produto, entre aspas, não tão atraente, né? Se fosse um show de um cantor famoso, se fosse uma coisa, talvez as pessoas cogitassem levantar cedo para assistir. Mas nesse caso não, é para fazer uma prática de oração e uma oração até certo grau difícil de ser realizada, você manter a constância. E mesmo assim ele tem êxito aí tendo mais de 100 mil, né, adeptos, ele vende mais de 100 mil rosários diariamente, porque ele conseguiu, assim como a Zara, criar uma estratégia muito interessante que é dividida em 3 características principais que o Walter Longo expõe aqui. Tem que ser um sistema ágil, descentralizado e que atenda aos desejos do consumidor. Ágil, descentralizado e que atenda aos desejos do consumidor. Vamos pegar o exemplo do Frei Gilson? É ágil. Por que é ágil? Porque está no YouTube, gente. É só dar um clique, você já consegue, né, acompanhar, assistir. Descentralizado. Embora a Igreja Católica tenha uma hierarquia, o Frei Gilson não precisou pedir autorização para o bispo para fazer isso, ou do superior da congregação dele. Ele simplesmente foi lá e fez. Teve a iniciativa, lançou e fez. E está ligado aos desejos do consumidor. Os desejos de nós católicos é a salvação, é a sintonia, né, com o nosso Deus, desenvolver a nossa espiritualidade. Então, para esse tipo de público, ele sim atender os desejos do consumidor. Então, fica aí a dica. Se você quer ter sucesso, se você quer ter êxito nessa era pós-digital, seja ágil, descentralizado e esteja ligado nos desejos do seu consumidor. Um abraço e até a próxima.